continue nos abençoando. Vamos ler na palavra do Senhor no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 2. E depois vamos ler também no Evangelho de Mateus capítulo 3. O livro de Daniel, nós sabemos que ele é o Apocalipse do Velho Testamento, né? E nós gostamos muito destes livros, porque nós sabemos que Apocalipse 10 e o versículo 7, estes mistérios, eles seriam revelados, cumpridos no nosso dia, no nosso tempo. E como Deus já tinha falado, eu creio que é no livro de Números, ou se não me falha a memória, Deuteronômio, que as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Daniel capítulo 2, versículo 44 e o 45. Nós estamos nas nossas escolas estudando sobre o reino messiânico. E este é o terceiro culto sobre este assunto. Mas nos dias desses reis, que reis? Primeiro a cabeça de ouro, que foi Nabucodonosor, a Babilônia. Depois os medos e os persas. Depois a Grécia. E então Roma, dividido em duas partes, que foi a Roma imperial e agora na qual nós estamos, que é a Roma papal. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Que coisa tremenda, né? E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Mateus capítulo 3, estava aqui no livro de Daniel, prometido esta pedra cortada sem mão, e nós sabemos que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Inclusive ela é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim. Mateus, vocês sabem que é o evangelho do leão, né? Como Marcos é o evangelho do boi, e Lucas o evangelho do homem, e João o evangelho da águia. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías foi o profeta messiânico, anunciando o reino e também anunciando o rei. Nós vamos orar para nós darmos continuidade. Pai eterno,
Nós sabemos que o Senhor, quando esteve aqui, o Senhor atuou como Cordeiro de Deus. O Senhor tinha um propósito nesta terra como Cordeiro sacrificial para pagar os nossos pecados. E o Senhor prometeu que nos enviaria um Mestre, que é o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas, nos revelaria, nos mostraria. E este Mestre estaria em alguém atuando para ensinar. Eu de mim próprio não tenho nada, mas o Senhor nos enviou neste tempo, teu Espírito Santo, para nos dirigir, para nos orientar. E pedimos que a tua sabedoria, a tua mente tome o lugar e nos ensine nesta manhã as profundezas da tua palavra. E que nós possamos mergulhar neste oceano de sabedoria do teu Espírito e aprender de ti, que é manso e humilde, pois precisamos e necessitamos da tua graça em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Podeis vos assentar, meus amados. O irmão Brana, ele nos diz algo. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, parte 2. No parágrafo 135, ele diz: todo o Velho Testamento estava em tipos que apontam para Cristo e sua igreja. Você crê que Adão e Eva apontam para Cristo e sua igreja? Você crê que Jeová e sua esposa apontam para Cristo e sua igreja? Bem, se eles são tipos e este é o antitipo, ele tem que ser como o tipo, porque o tipo toma o antitipo, é tirado do tipo. Cristo é a cabeça, a verdadeira pedra de Deus. Cristo é a cabeça, a verdadeira pedra de Deus, a pedra que foi cortada, que foi tirada sem mãos. E ele é o reino, e nós somos os súditos deste reino. Agora, meus amados, mesmo no livro de Daniel, se você abrir ali, você vai ver no capítulo 4, e é interessante nós passarmos por isto, porque nós sabemos que este mundo, o qual nós estamos vivendo agora, ele é governado por Lúcifer, governado por Satanás. E Satanás, ele reina, ele governa no mundo. Mas nós, filhos de Deus, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus Cristo fez esta oração em São João capítulo 17, mostrando que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Satanás, ele inclusive ofereceu estes reinos em Mateus capítulo 4 para Jesus. Ele disse: todos estes reinos eu te dou, se tu prostrado me adorares, porque são meus e eu os dou a quem eu quero. Então, esses reinos, como o próprio João disse, o mundo jaz no maligno. Mas mesmo assim, nós sabemos que quem governa, quem domina, quem controla, é o próprio Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso. Nada foge do controle de Deus. O que acontece é que o diabo tomou este mundo sob controle dele temporariamente. É como tomar posse de um terreno. Nós sabemos que Adão, antes da queda, antes de Gênesis 3, ele governava esta terra. Ele era o Deus desta terra, assim como Deus é o Deus do céu. Ele governava sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais do campo. Ele governava, ele era o governo.
Depois do pecado, ele perdeu a escritura, o domínio desta terra. E a escritura voltou para o seu dono original, que é Deus, e o diabo, por causa do pecado, tomou posse. Isto é, Adão perdeu o domínio porque Adão pecou. E o pecado, ele tem um salário, ele tem um preço. Isso foi o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. E vocês vão ver Deus dizendo que no dia em que dele comerdes, neste dia vocês vão morrer. Então, nós vemos que Satanás tomou o controle até que alguém viesse e pagasse o preço da morte, que é uma separação eterna. E Jesus veio e pagou este preço. Tivemos temporariamente cordeiros, bois, pombinhos, novilhos sendo sacrificado, mostrando para aquele que viria que era Jesus. Então Jesus veio, pagou o preço, mas nós sabemos que não somente ele tinha que pagar o preço, mas ele tinha que também resgatar, redimir aqueles que são dele, que somos nós, que são o seu povo. E Deus tinha o seu plano durante as 7 eras da igreja, este período de 2000 anos, para então deixar nós virmos sobre a face da terra, nascermos. E então, mesmo nascendo em pecado, Deus teve o seu plano para nos resgatar das mãos do diabo. Nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, fomos redimidos, e então Deus nos sela no seu reino. E então agora, quando ele virá para redimir, isto é, para tomar posse deste reino, o qual ele prometeu em Mateus capítulo 5, versículo 5, dizendo: os mansos herdarão a terra, ela nos pertence, não podemos tomar posse dela agora, você tem que comprar um terreno, comprar um lote, pagar imposto, mas ela nos pertence, ela já é nossa por direito. Mas o que está faltando é exatamente cumprir-se as Escrituras para que nós possamos tomar posse deste reino messiânico, que é o reino de Deus. E em Daniel capítulo 4, nós vamos ler, a partir do versículo 24, quando Nabucodonosor teve aquele sonho daquela grande árvore, que estava falando dele próprio, e ele então ficou aqueles 7 anos no pasto como um animal, porque ele se tornou soberbo, exaltado, orgulhoso. E Deus, ele abate o soberbo, né? Ele humilha o exaltado. E então Deus botou ele pastar por 7 anos, e depois ele reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu o grande rei. Porque Nabucodonosor olhou para a Babilônia e ele pensou assim: olha só o que eu fiz, olha a minha obra, olha quão grande é, olha como eu sou poderoso. Não sabia ele que foi Deus que deu sabedoria e graça para ele construir tudo aquilo. Ainda que nós podemos ver as nossas obras, e são bonitas, são bem feitas, mas foi Deus que nos deu sabedoria e graça para podermos fazer. E então, no versículo 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Deus tem domínio? Amém. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Aleluia. Vocês sabem aqui que é muito simples isto, estava mostrando exatamente, entende, o reino gentil. O reino gentil começou com Nabucodonosor,
que nós chamamos de o tempo dos gentios. Há uma diferença entre o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo político. A plenitude dos gentios é o período o qual Deus trata conosco nas 7 eras da igreja. O tempo dos gentios vai até o milênio. Nós sabemos destas coisas. E aqui nós vemos Deus tirando exatamente o reino da mão de Nabucodonosor, colocando ele como um animal, mas depois devolvendo para ele. Nós sabemos que esta terra foi tirada de nós por um tempo, mas ela vai ser devolvida para nós. Depois do nosso reconhecimento que o Senhor é o grande rei. Amém? Então, veja, e quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quer viver bons dias, né? Quer viver bons momentos, né? É só nós termos uma vida regrada dentro da palavra de Deus. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, ele tem um fator, porque quando nós lemos na Bíblia, o reino dos céus é chegado. Nós não podemos tomar isto literalmente, porque o próprio João chegou e disse, ó, é chegado o reino dos céus. Mas nós sabemos que Jesus estava ali e ele é o reino. Mas aquilo era a introdução, e nós muitas vezes confundimos as profecias da Bíblia, porque nós pegamos ela literalmente. E olhem só, o reino dos céus é a esfera terrena de profissão cristã. Por exemplo, aqui está o reino dos céus. Aonde? Dentro de você. Em mim, na minha vida. Aqui está a igreja, aqui está o reino. O Brasil, ele está nos Estados Unidos. Aonde? Na embaixada brasileira. Porque lá tem um embaixador. E ele está representando o reino do Brasil naquele país. Não é do Brasil, os Estados Unidos, a terra, mas dentro daquele espaço territorial. Se você chegar lá, você está no Brasil, protegido pelaquela embaixada. Então nós temos um reino, a palavra de Deus. E nós somos embaixadores do céu. Esse mundo jaz no maligno, mas dentro da palavra de Deus, dentro desse espaço chamado reino, palavra, o diabo não pode nos tocar. O céu está nos protegendo, o céu está nos tomando conta. Nós podemos recorrer os nossos direitos dentro da palavra de Deus. Mesmo num país estrangeiro, mesmo num lugar distante, fora da nossa pátria, mas nós temos os nossos direitos dentro da palavra de Deus e o diabo não pode nos tocar. Amém? Você está seguro dentro da palavra. Você é um embaixador de Deus. Amém? Glória a Deus. Então veja, o reino dos céus é a esfera terrena de profissão cristã. Você está professando que você é um cristão, você está dizendo, eu sou do reino de Deus. Como se vê pela inclusão daqueles que foram designados como trigo, e também nós sabemos que existem os joios. Quero que você abra em Mateus 13. Mateus 13. Nós vamos ver em Mateus capítulo 13, irmãos, algo muito tremendo sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 13, no versículo 36, né? Porque vocês sabem que Jesus, ele, neste capítulo, ele mostra 7 parábolas. 7 parábolas. Impressionante isto. É algo
algo tremendo, porque quando você olha para a Bíblia, não de uma maneira teológica, mas como não podemos olhar para a Bíblia de uma maneira teológica, que quer dizer estudar, né? Teologia, Deus, logia, que você estuda Deus, mas Deus não se estuda, Deus não se compreende através da letra, do conhecimento, vamos dizer, de juntar substantivos, verbos e advérbios, e de juntar raízes, vamos dizer assim, de grego, de hebraico. Não, Deus se crê. Deus é algo que você tem que ter fé, e fé é uma revelação, porque aquilo que você lê, que aparenta ser aquilo pela letra, às vezes não é. Por exemplo, e saiu um cavaleiro montado num cavalo branco. Aí você olha e diz, veja, ali está Jesus, porque o cavalo branco, quem está montado nele é Jesus. Isto não é verdade. A letra pode dizer isto, mas ali estava o anticristo, porque ele saiu com um arco e saiu vitorioso para vencer. Mas ele não era um vencedor. Ele saiu para vencer. Ele saiu com um arco, sem flecha. Então ele é um fanfarrão. Mas depois você vai ver que ele muda de cavalo branco para cavalo vermelho. Quer dizer, ele começa branquinho e já muda para vermelho. Depois de vermelho muda para preto, depois de preto muda para amarelo, que é uma mistura do branco, do vermelho e do preto. Uma coisa mesclada, uma coisa baia, uma coisa sem definição. Esse é Lúcifer, saindo, montando num cavalo branco, para disfarçar, para entrar na igreja, e depois vai mostrando as suas cores, até chegar no nosso tempo, onde ele está montado num cavalo amarelo, que se chama morte. Veja então, isto é a revelação de Deus, mas a letra diz outra coisa. Então, nós podemos ler aqui em Mateus capítulo 13, Jesus falando sobre o trigo e o joio, para a multidão. Ele fala, inclusive, esta parábola, ela está no versículo 24 até o 30. Mas Jesus não dá explicação para a multidão sobre esta parábola. Como também, quando ele faz a parábola da semeadura, ele também não dá a explicação para a multidão sobre esta parábola. Ele dá a explicação à parte. Vocês observaram? Vocês vão ler todo esse capítulo em casa. Ele não explica para a multidão a parábola do joio e do trigo, e nem explica a parábola do semeador para a multidão. Ele explica só para os discípulos. Por isso que os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, por que para eles tu fala em parábolas e para nós tu fala abertamente? Quer dizer, para nós tu dá a explicação e para eles não. Aí Jesus responde, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. E a eles não. Injustiça da parte de Deus? Não. Porque não é para quem quer, nem para quem corre. É para quem Deus mostra misericórdia. Então vocês vão ver aqui, nesta passagem, né, a explicação do versículo 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. Quer dizer, a parte. Quer dizer, agora é com vocês aqui. É uma coisa particular. Irmão, a igreja, se ela entender que a revelação não é para todos, a pregação, todos ouviram a parábola do joio e do trigo, mas nem todos entenderam e nem todos participaram desta explicação. A explicação que nós estamos tendo pela mensagem deste profeta não é para todos. Isto é o que está acontecendo agora, à parte, com a noiva, através da mensagem. Não é para todos. Veja, é nós assentados em casa, aos pés de Jesus, ouvindo dele a explicação da Bíblia para nós.
Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Muitas pessoas dizem assim: bom, vocês dizem que tem filhos do diabo na terra. Como que o diabo pode gerar filhos? Não foi nós que dizemos, é Jesus que falou isto. Foi Jesus que ensinou para nós a doutrina da semente da serpente. Eles dizem que a doutrina da semente da serpente é uma doutrina do Brana. Não, é uma doutrina de Jesus. Jesus que disse que tem trigo e que tem joio. Jesus que disse que o trigo é os filhos do reino. Jesus que disse que o joio são os filhos do maligno. E eles dizem para nós: vocês dizem que Caim é filho do maligno. Não foi nós que dizemos isso. Foi João que disse isso na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 12. Não como Caim, que era do maligno. Não foi nós, não é nós que escrevemos a Bíblia. O nosso trabalho é passar o que está escrito. Agora, se eles não conseguem ver, se eles não conseguem sentar aos pés de Jesus para ouvir a explicação, nós não podemos fazer nada. Sentimos muito, né, por isto, né? Deixa eu tirar esse paletó que para mim já esquentou. Inclusive, não esqueçam disto. A semente religiosa, a semente de Caim, digo, a semente maligna, ela é aparentemente mais religiosa do que a semente de Deus. Eu tenho uma mensagem para pregar sobre não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, que eu vou mostrar para vocês. E eu fiquei impressionado esta semana. E se eu estivesse sozinho, até ficaria difícil, mas estava eu, o irmão Talmar, estava a minha esposa, estava a esposa dele e estava o João Marcos também no carro. Quando um homem me parou, um irmão pentecostal, denominacional, me parou para me dar um recado do líder deles, da Assembleia de Deus, dizendo: olha, se vocês continuarem indo visitar os nossos crentes, vocês vão se dar mal. E fez uma ameaça muito grande contra nós, de bater em nós, de até se precisar ir para a briga, para o soco, para a paulada, eles vão. Essa foi a ameaça que fizeram. Eu fiquei espantado, eu fiquei apavorado. Eu digo: será que eu estou ouvindo isso? Mas eu disse para eles: mas vocês são crente? Não, mas Davi usou o cajado quando o lobo quis comer a ovelha dele. Isto é, ele está dizendo: nós vamos usar pau para bater em vocês. Eu digo: meu Deus, será que eu estou ouvindo isso? Mas daí eu pensei: bom, Caim também fez isso, o pai deles fez isso. Caim matou Abel, foi no culto de adoração a Deus, porque eles se sentiram rejeitados por Deus. E uma pessoa que se sente rejeitada por Deus, a característica dela começa a ser mostrada. E eles estão se sentindo rejeitados por Deus, e eles estão mostrando as suas unhas, as suas características. E os irmãos, eu conversei com eles: vocês têm que apanhar quietinho. Eu disse para eles: vocês vão ter que apanhar, porque é uma oportunidade muito, muito ímpar, como João e Pedro, de se alegrar por ter apanhado pelo nome de Jesus, né? Mas eles já não fizeram isso, segundo o que eu sei, porque eles foram impedidos por um irmão deles mesmo, né? Mas deixa eu lhes dizer, irmãos, a semente maligna, ela é religiosa, mas ela é muito perigosa. Veja, continuando aqui: o campo é o mundo, versículo 38. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então você é filho do reino. O inimigo que o semeou
é o diabo. O diabo tem uma semente na terra. O diabo tem uma semente. O diabo tem filho na terra. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Nós estamos agora neste momento que é a consumação. O joio está sendo atado em feixes pelo concílio ecumênico. Eu tenho um vídeo aonde é perguntado para o Papa o seguinte: pode os católicos orar com os luteranos, os metodistas ou outras religiões, os evangélicos? O Papa responde: sim, naturalmente, pois nós somos batizados com o mesmo batismo, nós temos a mesma fé, nós estamos unidos, mesmo sem documento, nós estamos unidos pela fé. Uma hora eu estou para colocar um data show aqui, eu só não coloquei aí ainda, porque eu vou perguntar para a igreja, um data show. Quem sabe o que é um data show? Vocês sabem? Botar aqui, os hinos vão para o telão e tudo mais, daí eu vou mostrar esse vídeo para a igreja, os hinos vão para o telão, tem uma programação, né? E daí eu posso usar para dar as palestras mais fácil, para mostrar para vocês. Eu não sou muito, assim, nem vou ser usar, não sou muito desse negócio de multimídia, essas coisas assim, mas eu consigo, se tiver alguém do meu lado, a mexer nisso. E eu vou mostrar para vocês, e se a igreja aprovar, né, eu vou colocar um data show aqui, e um telão aqui para nós, não para ver pregação, não para ver nada disso, não só para estudos, para algumas coisas assim, e para os hinos. E se algum dia se eu tiver alguma pregação também, que eu tenho uma pregação do pastor Ed Biscoe, que o irmão Neville, ele é do Canadá, o pastor Ed Biscoe. O irmão Neville disse para mim: pastor Edivaldo, se você tiver um telão, eu passo a pregação dele em inglês e vou lá na igreja traduzir para vocês. Entende? Então, tem muitas coisas boas que nós podemos desfrutar, né, com estas, vamos dizer assim, com essa tecnologia, sem ferir a palavra de Deus. Mas isso vai ter que a igreja aprovar também, né? Tá certo? Mas eu vou perguntar a hora que tiver a igreja completa. Então nós estamos vivendo nesse tempo, eles estão sendo atados em feixes pelo concílio ecumênico. O joio está sendo atado em feixes, se juntando numa só fé, numa só religião. Nós sabemos disso e nós estamos no celeiro de Deus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia. Veja que isto é Apocalipse, né? Isto é as eras da igreja. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus amados, o reino dos céus, ele é revelado em 3 aspectos. Em primeiro lugar, ele é como um reino que está próximo. Lembra que eu falei? Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui nós temos uma lição muito tremenda. Se você observar a expressão é chegado, ou o reino está próximo, Marcos 1,15, não quer dizer que chegou ou aparecerá imediatamente. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele fala no seu tempo, não no nosso tempo. E quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita no tempo de Deus. Mas nós não. Nós, no nosso tempo, nós queremos tudo para ontem. Não é assim? Mas Deus não. Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho. E Abraão teve que esperar 25 anos. Nós vimos que José, ele foi jogado na cova com 17 anos e foi levado para o Egito. Mas levou 20 anos Deus trabalhando na vida dele, moldando ele, para colocar ele no governo, para então ele receber os seus irmãos.
nós vemos que Deus levou 40 anos para moldar Moisés, para então depois levá-lo ao Egito e libertar os filhos de Israel. Então, o tempo de Deus, meus amados, ele não é uma coisa que nós ficamos, ai, que pressa. Nós estamos na era dos ansiosos, dos para ontem, dos miojos, né? Tudo rapidinho, né? Do café, Nescafé, né? Tudo rapidinho. Tudo para 3 minutos, 3 segundos. Né? Esse macarrão é rápido. Então, assim também nós queremos agir com Deus. Senhor, e agora? É para já? Para ontem? O Senhor não respondeu ainda. E aí Deus olha para nós assim, que criançada mais... Que gente mais apressada. Né? Quer dizer, eu esperei 30 anos para ele me aceitar e agora ele quer tudo para ontem. Né? Esperei 40 anos para ele me reconhecer como Salvador. E agora ele quer tudo para ontem. Calma, estou trabalhando na tua vida ainda. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Então, nós pensamos que quando Jesus Cristo disse o reino dos céus está próximo, é chegado o reino dos céus. E então quando o irmão Brana, ele diz assim, olha, lá por volta de 1977 será introduzido o milênio. Aí você diz assim, mas não aconteceu. Mas Jesus também disse, é chegado o reino dos céus. Só faz 2000 anos. Não chegou. Não está aqui. Não está aí na tua vida. O reino de Deus não está aí. O reino de Deus é Jesus Cristo. Então, quando Cristo apareceu ao povo judeu, o próximo evento que deveria ocorrer na ordem da revelação, de acordo com a maneira, vamos dizer assim, de acordo como o povo a entendia, sabe o que era? Era o estabelecimento do reino davídico. Quer dizer, ele é filho de Davi e ele vai então reinar. Inclusive, a seita política em relação à crença em Jesus Cristo é que Jesus viria, varreria Roma do mapa, estabelecia o reino davídico e então tudo estaria bem. Isto era o que tinha que acontecer. E o que nós queremos é isto, que ele venha e estabeleça o seu reino, mas só que tudo tem um processo. Tudo tem uma maneira, tudo tem um jeito. Em Atos capítulo 1, versículo 6, vocês vão ver, inclusive, os discípulos questionando a respeito disto, quando eles começam a observar que Jesus está indo embora. Ele diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Irmão, durante 40 dias o Senhor ressurreto esteve instruindo os apóstolos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vocês vão ver no versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, depois de ressuscitado, falou com os discípulos a respeito do reino. E eles sabiam que o reino de Deus tinha chegado, pois Jesus mesmo disse para eles, o reino de Deus é chegado entre vós, ele está no meio de vocês. Mas a mente humana entende a palavra de Deus de uma maneira. Por exemplo, escute isto, olha só, chegando, Jesus diz assim, quando Pedro pergunta a respeito de João, e destes, Senhor, o que vai ser dele? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, o que tu tens a ver se eu quero que ele fique até que eu venha? Aí, sabe qual foi a história que saiu entre eles?
que João não iria morrer, nunca. Aí vocês imaginem aqueles que ouviram isso, vendo João ferver num caldeirão de banha e não morrer. Está vendo? Não adianta, ninguém vai matar ele. Não vai morrer. Porque a palavra do mestre diz que ele vai ficar até que Jesus vem. Quer dizer, vai ficar simplesmente aí um cerne na terra e não vai morrer. Só que Jesus não disse isso. Jesus disse que ele iria ficar até que ele viesse. E vocês vão ver que João foi então para a ilha de Pátimos e lá foi arrebatado em espírito no dia da vinda do Senhor. E na verdade ele viu o arrebatamento, viu tudo e ele ficou. Da maneira de Deus é diferente do que nós entendemos no natural. Jesus também disse a respeito de 3 homens. Há alguns aqui que não provarão da morte até que vejam o Filho do Homem vindo em poder e glória. Jesus disse para eles. Eles não entenderam isso. Mas dias depois Jesus chamou Pedro, Tiago e João e levou eles para o Monte da Transfiguração. Lá se cumpriu esta palavra. Mas quem pega no natural, no literal, pensa ao contrário. Não, esses aí vão ver a volta de Jesus. Mas não é assim. Por isso que há muita confusão no nosso meio, né, religiosa, espiritualmente falando, há muita confusão. Há muitas doutrinas levantadas em relação à mensagem, em relação a 7 selos, trovões, que vocês ouvem, né? Eu dou graças a Deus que vocês ainda não têm ouvido tanta besteira, né? Mas olha só, mensagem o 4º selo, parágrafo 121. Vamos demorar nisso um pouco esta noite, de modo que vocês entendam, completamente. Agora, na maioria das vezes, vocês compreendem. Não estou falando só a este grupo aqui. Estas fitas vão por toda parte. Nós temos recebido elas, não temos? Vejam, e tenho de deixar claro, porque alguém ouve somente uma fita e então, se não ouvir o restante delas, fica no ar. Veja, Deus prometeu isto, veja, para este dia, para o último dia, a conclusão de todas estas diferentes coisas que sucederam e foram confundidas. Já tivemos vestes de Elias, já tivemos mantos de Elias. Houve pessoas que foram, John Alexander Dove está sepultado lá, envolto em um manto. Ele disse que era Elias. E já tivemos todos esses tipos de coisas, por sinal que vai ser apresentada. Está vendo? Tiveram falsos cristos antes do tempo de Jesus. Está vendo? Sempre acontece isso. É Satanás produzindo uma imitação para desorientar a mente e a fé das pessoas antes do que é verdadeiro se cumprir. Antes do que é verdadeiro se cumprir. O diabo vem com um falso antes do que é verdadeiro se cumprir. Eu li aqui certo? Sempre acontece isto. É Satanás produzindo uma imitação para desorientar a mente e a fé das pessoas antes do que é verdadeiro se cumprir. Só isso. Então, eu estava no Amazonas e eu estava junto com o irmão Jorge Smith, o genro do irmão Brana, e eu estava almoçando com ele e eu perguntei para ele: irmão Jorge, eu posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Eu quero só que você me responda algo relacionado à nuvem de 1963. Há pessoas que dizem, que pregam, que aquilo ali foi o retorno do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus foi ali. E que Jesus saiu da intercessão e que o Cordeiro não está mais na intercessão. E outras coisas mais. O que você acha disto? Ele olhou bem sério para mim e disse: irmão Pisoni, estas pessoas estão desviadas. Eu achei, assim,
seca, porque eu jamais quero que essas pessoas estejam desviadas. Mas ele disse: estas pessoas estão desviadas. Porque se aconteceu isso lá, nós já deveríamos estar no milênio. Isto não tem sentido. Nunca houve um evento ali, ele disse, mas não foi a vinda de Jesus. Então, meus amados, veja quanta confusão, porque o diabo tem que fazer isto antes para confundir as pessoas, para você não ficar mais esperando a volta de Jesus, para você ficar pensando que ele já veio mesmo, e você simplesmente ficar à mercê do diabo, das doutrinas. As mentes estão confusas. Mas Deus, pela sua imensa graça, irmãos, tem nos permitido manter o equilíbrio nestas horas. Então, quando se fala o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, isso não quer dizer que chegou, que está aqui. Não, não, de hipótese nenhuma. Vocês vão ver. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Veja, eles pensavam que era já de imediato. Porém, nós sabemos que Jesus tinha ficado com eles 40 dias, falando a respeito do reino, falando a respeito exatamente deste assunto. E eles tiraram conclusão, tiveram ideias, pontos doutrinários. Nós sabemos que nós não podemos ficar com a mente focada em um ponto, porque nós vamos ser confundidos pelo diabo. Nós devemos ter uma visão geral da Bíblia, geral da mensagem, porque senão nós vamos nos confundir, e é isso que o diabo quer. Ele não nos tira a Bíblia, já passou esse tempo de o diabo tirar a Bíblia, na era medieval, como ele fez através da Igreja Católica, de tirar a Bíblia, de queimar a Bíblia. Não, não, ele não vai fazer mais isso. Muito pelo contrário, cada vez ele abre mais livraria evangélica para vender material evangélico. Mas o que ele faz? Ele te dá a Bíblia, mas ele te diz o que significa. Ele te dá a interpretação daquilo ali, para te enrolar, para te enganar, para te seduzir. Isto é, ele faz você crer num Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é a palavra, porque Jesus Cristo, ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não é da maneira que prega o fulano, o beltrano, o ciclano, é como diz as Escrituras. E se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas como uma segunda pessoa da Trindade, você não está crendo como diz as Escrituras, você está crendo como diz o ensinamento do dia, porque as Escrituras dizem que ele é o primeiro e é o último. Então você vê que você não pode ficar com a ideia humana, você tem que ficar com o que o Espírito falou na palavra. Mas para isso você precisa ter o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo não tem etiqueta de preço nele. Ele é dado para aqueles que lhe obedecem. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, é uma coisa simples, mas é muito profunda. Mas uma das coisas mais interessantes que eu acho na Bíblia é que nós nunca devemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não vamos procurar coisas místicas, coisas longes, coisas fantasmagóricas. Não, vamos ficar aos pés de Jesus, na simplicidade. Não entendemos como os discípulos não entenderam. Olha, foi jogado semente, veio alguém e semeou outra semente, e eles não entendiam, e caiu uma semente na beira do caminho, caiu uma semente entre os espinhos, caiu outra semente entre os pedregais, ninguém entendeu, caiu outra em terra boa, ninguém entendeu. Mas então eles chegam próximo aos pés de Jesus, se assentam ali aos pés e dizem: mestre, explica-nos a parábola do semeador. Aí Jesus começa a explicar para eles, mostrar para eles como que aquilo era a vida de uma pessoa. Aquela beira do caminho é o coração de alguém. Aquele lugar entre os pedregais que caiu a semente era o coração de alguém. Aquele lugar no meio de espinheiro era o coração de alguém. Aquela terra boa também era o coração de alguém.
Então Jesus, ele começa a explicar e mostrar que o reino de Deus, na verdade, ele está aí, ó, está dentro de você, na tua vida, na tua alma. E você sabe que ele está tomando o primeiro espaço que o reino de Deus toma é em você. Sim, e deixa eu te dizer, lá na tua casa, você tem um domínio. E o domínio é através da tua palavra, da palavra que Deus te deu. A palavra que Deus deu para você. Então, deixa eu continuar aqui, senão eu vou só dando explicação e não vou. Ora, porém um ponto tinha ficado. Jesus explicou, Jesus mostrou, Jesus falou sobre o reino. Porém tinha ficado um ponto, sem ser tratado diretamente com eles. O estabelecimento do reino. Então vem a pergunta: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Mas a resposta que Jesus deu foi de acordo com o seu ensinamento. O tempo é um segredo. Olha a resposta, versículo 7. Olha a resposta no versículo 7 de Atos capítulo 1. Eu fui perguntado, irmão, a respeito de algumas coisas, e eu disse assim, o irmão Talmar me perguntou algumas coisas, eu disse: irmão Talmar, eu não tenho outra resposta a não ser o que está escrito nas mensagens. Mas foi ensinado assim, pastor Edival. Como é que eu vou ensinar diferente? Mas olha só, versículo 7. E disse-lhes, quando eles perguntaram: tá, tu vai ou tu não vai restaurar? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Como o povo quer saber a hora, como o povo quer saber o tempo, como o povo quer saber o dia, como o povo é curioso. Mas e não foi tal dia? Não foi tal tempo? Já não veio? Já não aconteceu? Quando que vai acontecer? Como é que vai ser? Vai ter, vamos plantar, não vamos plantar? Vamos colher, não vamos colher? No milênio vão ter filho, não vão ter filho? Vamos casar, vão ter mulher, não vão ter? Pode observar nas perguntas e respostas do irmão Brana. Tudo isso. Por quê? Porque a mente do ser humano é curiosa. Mas irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa, mas e se ele vem numa nuvem? E se ele vem num cavalo branco? Não interessa. Mas eu espero ele preparado. Porque se ele vir numa nuvem, eu vou. E se ele vir no cavalo branco, eu também vou. Mas os tempos e as estações, Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí então, me perguntaram a respeito do sétimo selo. Parte do sétimo selo, vocês sabem que dentro do sétimo selo estão contidos as trombetas. Parte do sétimo selo teve o seu cumprimento. E parte do sétimo selo esconde um segredo, um mistério, que todos querem saber. O diabo trabalha para isso. E teve gente que chegou a dizer: não, Jesus ele não era Deus, porque ele não sabia da hora da sua vinda. Porque ele disse que nem o Pai, nem os anjos. É Mateus capítulo 24. Vamos para Mateus 24. Quantos sabem que os 7 selos estão em Mateus 24? No 6º selo, o irmão Brana mostra os 6 selos em Mateus 24. E no 7º, o 7º selo está no versículo 36. De Mateus 24. Versículo 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aí eles dizem: não, nem Jesus não sabia, ele não era Deus. Aí é que está. Se é eu que vou, como que eu não sei?
Agora, o ministério de Jesus é que vocês têm que entender. A etapa do ministério de Jesus. Por exemplo, ali está o irmão Tamar, ele é eletricista. Ele entende de pedreiro, mas ele foi lá em casa para fazer a parte elétrica. Mas daí eu chego para ele e digo assim, irmão Tamar, e essa parte aqui, esse tijolo aqui? Ele entende. Isso aí não tem nada a ver comigo. Não é o meu ofício aqui, o meu ofício é elétrico. Se tu perguntar sobre eletricidade, eu vou responder. Mas isso aí não tem nada a ver comigo. Isso é uma outra etapa. A etapa que Jesus estava aqui na terra era para ser o cordeiro, não era para revelar a sua segunda vinda. Não era para mostrar a sua segunda vinda, ele veio para morrer, ele veio para pagar os nossos pecados, ele veio cumprir as profecias que estavam escritas dele, e ele não podia fugir da palavra, ele tinha que ficar atado às escrituras, e as escrituras não diziam que ele revelaria a sua segunda vinda. Se dissesse, ele teria que cumprir, mas não dizia, ele estava seguindo como dele estava escrito. Mateus capítulo 26 diz, o Filho do Homem segue como dele está escrito. E dele estava escrito que ele viria, padeceria, morreria e no terceiro dia ressuscitaria. E foi o que ele cumpriu. Amém? Agora vocês vão ver, mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Agora, nós sabemos que há aqueles que dizem assim, pastor, segunda vinda de Jesus é uma coisa. Vinda de Jesus é uma coisa. Arrebatamento é outra. Jesus já veio, mas nós estamos esperando o arrebatamento. Eu não consigo separar a segunda vinda de arrebatamento. Por que eu não consigo? 210 do quarto selo. A primeira vinda de Cristo, um mortal, ele vem 3 vezes. Cristo é em 3. Está vendo? Observe como ele vem. Ele é o 4. Satanás é o 4. Observe Cristo. Primeira vinda ele veio um mortal para sangrar e morrer. Está certo? Essa foi a sua primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento. Nós o encontramos nos céus, imortal. Sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Amém? Mas, e o sétimo selo? O sétimo selo é simples. O sétimo selo. Como assim é simples? O sétimo selo é muito simples. Na mensagem à festa das trombetas, no parágrafo 149, o profeta de Deus diz assim, por que o sétimo selo houve silêncio? Vocês sabem por quê? Ninguém sabia. Isto foi o minuto ou a hora em que Cristo viria. Como ele nos revelou isto? Como ele nos revelou, nos mostrou isto. Amém? Que seria a sua vinda. 176. O sétimo selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, isso é sua vinda. Agora, você não pode confundir abertura com cumprimento. Ou vamos dizer assim, cumprimento com revelação. Ele foi revelado para nós o que é, mas o seu cumprimento é diferente. Correto? Amém. Então você sabe o que é a hora da vinda, mas não sei que hora é. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui 5 anos e pode ser a semana que vem. Amém? E nós também temos uma outra escritura aqui, muito ainda na festa das trombetas, né? 270. Depois nós vamos voltar aqui só para vocês como saem as doutrinas, como saem os ensinamentos, porque o reino está próximo, então ele tem que vir já. 270. E ao mesmo tempo, agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. O mistério da ida.
E eu estou confiante nisto, que a única coisa que nós não sabemos é isso. O restante foi revelado a nós, foi dado a nós. Mas há tempos e estações que não vos compete saber. Cristo é o mistério de Deus revelado, 106. Essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele. Eu não sei quando que ele vem. A Bíblia diz que nós não sabemos a hora, o minuto, o dia. E se eu soubesse, com certeza diria para vocês, né? Mas tem gente que já deu até data, hora, certinho, quando ele veio. Aí, eu posso chamá-los de anticristo. Porque isto é antipalavra, é antibíblico. Correto? Bom, deixa-me lhes ensinar, né, a nossa escola dominical. Tá certo? Então, o reino, irmãos, no versículo 7 de Atos, eu acho que eu sou muito demorado para ensinar, né? Mas eu sou que nem a mãe que fazia a papinha, mastiga bem, né? E eu acho que nós devemos realmente fazer isso, mastigar bem. E disse-lhes, porque tinha ficado uma coisa. No versículo 3, Jesus fala para eles, fica 40 dias falando para eles a respeito do reino. E então, fica algo no ar. Algo que não é esclarecido para eles. Porque eles entendiam pela palavra, entendiam pelos ensinamentos, que o reino tinha chegado e que o reino deveria ser estabelecido. Então eles perguntam, mas restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Aí Jesus dá uma resposta exatamente como ele tinha determinado nas Escrituras. Um mistério. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não adianta. Você não vai ter este entendimento, ter este conhecimento. Então, esse era o entendimento deles. Porém, Deus tinha estabelecido que antes disso, antes do reino ser estabelecido, ocorreria o quê? A rejeição, a crucificação do reino, Deus já tinha estabelecido no Salmo 22, em Isaías 53. E então, logo o período da forma secreta do reino. E deixa eu te dizer agora, o reino de Deus que está em segredo, sabe onde é que ele está? Que ninguém está vendo, que ninguém está enxergando? Está dentro de você. O reino de Deus, irmãos, ele começou a ser estabelecido por Paulo. Quando ele pôs o fundamento. Porque o reino é a palavra. Cristo é a palavra, ele é a palavra. Ele começou a ser estabelecido junto com a palavra, os seus súditos. Nós somos parte desse reino. Não existe reino sem alguém que governe, alguém que reine. E nós somos a noiva, ele é o rei, mas tem que haver uma rainha. E começou a ser estabelecido. Então nós vemos em Mateus 13, versículo 11, Jesus dizendo, ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então nós vamos ver que Jesus, ele disse, olha, não vos pertence saber o segredo, o mistério, o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vocês têm que entender uma coisa, discípulos, que tinha algo que acontecer antes desse reino ser estabelecido. Eu tinha que morrer, eu tinha que padecer, eu tinha que ser crucificado, eu tinha que ressuscitar, eu tinha que vir e estabelecer. Então, agora vocês fiquem, aí vem o versículo 8.
Aí vem o versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha só, não vos pertence saber, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu vou estabelecer o meu reino em vocês, através do Espírito Santo, e vocês vão espalhar esse reino, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. E começou com a primeira era da igreja. Veja, a pregação do evangelho do reino por todo o mundo e o chamado da igreja para sair. Isto é, a igreja saindo do reino das trevas, do reino do mundo. Abrem Colossenses. A igreja o reino começou a ser estabelecido com a pregação do evangelho, quando ele, no versículo Colossenses 1,13, acharam? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para... Onde é que você está agora? Você foi tirado através da pregação do evangelho. Olha o reino sendo estabelecido. Tirado do reino das trevas, tirado de lá de dentro, e foi chamado para fora, e foi estabelecido no reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então nós entramos em Cristo e estamos aonde? No reino. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque em Mateus 24:14, este evangelho do quê? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Glória a Deus. Veja, porém, enquanto eles caminhavam com Jesus Cristo, no entendimento deles, o reino seria estabelecido naqueles dias. Não devemos adiantar, não devemos nos apressar, porque os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, deixa chegar a hora, deixa chegar o momento, aleluia, deixa chegar o dia, glória a Deus. Eu tenho é que ter paciência. Mas infelizmente nós temos uma Sara, né? Uma igreja chamada Sara, apressada demais. Pega o tipo, não adianta. A tua sombra, igreja, a nossa sombra foi apressada. E não adianta, não tem como nós mudarmos o quadro. E a nossa pressa, não a pressa de Abraão, não. O nosso pai é quem? Abraão. Mas a igreja tem uma mãe, de qual vós sois filhas. Quem é? Sara. Agora, o que a Sara disse? Mas o filho não vem, Jesus, porque Isaac é um tipo de quem? Jesus não vem, o filho não vem, ele tem que vir em 63, então vamos dar Agar, para ele vir em 63. Vamos apressar a vinda dele. Vamos trazer ele logo, Abraão. E o Abraão disse, mas como? Não, de jeito nenhum. Aí Deus vem e diz, faz isso. Faz o que a igreja quer. Permissão de Deus. Faz o que a igreja quer. Já que a igreja quer antecipar a vinda do filho, ela vai ter um bastardo, ela vai ter um renegado, ela vai ter um briguento, ela vai ter um confusento, ela vai ter um flecheiro. Não foi o que a igreja teve? Um Ismael? Um briguento? Um confusento? E deixa eu te dizer, quem é que não sabe que isso deu confusão e deu pano para manga? Nós é que sabemos ali em Forquilinha, né? Nós é que passemos no couro ali em Forquilinha, com esse Ismael desgraçado. Que não, já veio e não veio. Ah, dá licença, né? Tanta confusão. Essa Sara é a igreja que fez isso. Não é outro povo, não. É o povo que está debaixo da promessa, debaixo da mensagem do Elohim, que fez isso. Não é o denominacional, não. Não é um assembleano. É o povo que está debaixo da mensagem, que quer que o Isaac venha rápido, que quer que o filho da promessa venha rápido, que quer antecipar a vinda do filho. Mas é só para fazer confusão. É só para deixar a gente morta.
É só para deixar a gente com sede pelo deserto. E quanta gente está no deserto. Agora está. Depois que larga fora o filho da escrava, né? Mas, irmãos, vamos aqui. Deixa Agar para lá com Ismael. Larga de mão o Ismael, larga de mão a Agar, porque não tem como eles herdar com o filho da livre. Não tem como. Você tem que simplesmente ficar atento ao Isaque. Você tem um Isaque que se chama riso, alegria, felicidade, prazer. Aleluia, glória a Deus. Então, vocês vão ver que Deus teria que estabelecer esse reino. Primeiro, aonde? Não na terra primeiro. Não. Primeiro dentro de nós. Primeiro dentro de você. Primeiro dentro de mim. Para depois ele estabelecer na terra. Porque da mesma maneira que ele tira o diabo da terra, ele tira de mim também. Eu sou pó, eu sou terra, eu sou fruto desta terra. Isso aqui são 16 elementos. Deus tira o diabo desta terra com o dilúvio, batismo, com o calvário, o sangue derramado, e com o batismo de fogo, o Armagedon. Deus tira o diabo de mim com justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E Deus estabelece o seu reino primeiro dentro de mim, e depois que ele estabelece o seu reino dentro de mim, ele me leva para as bodas do Cordeiro. Então a grande tribulação, o Armagedon, purifica esta terra, e ele vem, aquela pedra gloriosa. Aleluia. Literalmente vem. Por quê? Porque ela já está rolando aqui dentro de mim. Ela já está aqui dentro de mim. Ela já está aí dentro de mim. O reino já está aí dentro de você. Jesus Cristo já está aí, mas ela literalmente virá, aleluia, quando nós viermos junto com ele, em Apocalipse 19, montados em cavalos brancos, seguindo ele para o milênio. Aleluia. Veja, 11:20. Agora eu ia começar nas parábolas, nas 7 parábolas. E a primeira, porque aqui está exatamente 7 parábolas falando da forma que Deus iria pregar o evangelho durante as 7 eras da igreja. Da maneira. São 7 parábolas. E você vai observar que são tudo mistérios. E são tudo relacionado comigo e contigo. A primeira, a parábola do semeador. A segunda, a parábola do joio e do trigo. A terceira, a parábola do grão de mostarda. A quarta, a parábola do fermento. A quinta, a parábola do tesouro escondido. A sexta, a parábola da pérola de grande preço. A sétima, a parábola da rede. Esse é o reino messiânico. Você vai ler em casa. Para no próximo escola dominical, se Deus permitir, nós estarmos vendo essas 7 parábolas. Tá certo? Porque já é tarde e eu acho que já falei demais para o meu tamanho. Se coloquem de pé em nome de Jesus.